Olá, olá! Vamos chegando. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Fabi. Nós vamos falar sobre autoestima. Deixa eu já colocar aqui. Olá, Tati. Ediane, bem-vindas. Deixa eu colocar o tema aqui. Fixar. Boa noite, Tati. Tô aqui, vamos ver se minha internet vai colaborar. Tá me ouvindo bem? Oi, B. Bem-vinda. Deixa eu mandar aqui pra galera. Esse é um bate-papo hoje muito interessante, que muitas mulheres vão gostar. Deixa eu mandar aqui. Oi, Tiago, Carmen, Raquel. Tô aguardando a Fabi. Tô aguardando a Fabi entrar pra gente começar nosso bate-papo. Stephanie. Ah, Fabi. Deixa eu colocar a Fabi aqui. Mandei aí pra Fabi. Obrigada, amigo. Oi, Fabi! Oi, tudo bem? bem? Tudo Tudo. ótimo. E Vai você? fazer tudo bem. Vai fazer um comentário de um amigo que falou que eu tô linda. Eu adoro quando tem live, gente, porque aí Também, tá a linda gente dá uma mesmo. caprichada. Deixa Fabi, eu ajeitar aqui, bem-vinda. fazer um ajuste, que acho que ficou um pouco alto. Peraí, deixa eu ver a posição. Melhorou. Pronto. Flavinha. Fabi, bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o convite. Imagina, é um prazer. É, Eu que e agradeço. eu tava Obrigada. ansiosa, tô ansiosa por essa live. Você Ah, eu reparou alguma coisa também. diferente aqui em mim? O que você fez diferente? O batom vermelho? É, coloquei em sua homenagem, que a gente vai falar sobre isso também. Ai, gente. Muito Ó, bom, muito bom. Bom, botei o batom vermelho hoje também, né? isso, vamos falar disso. Galera, obrigada por vocês estarem aí. Vai mandando um aviãozinho, que é um tema muito interessante. Fabi, você tá me ouvindo bem? Eu tô Tá, achando um pouco baixo, não sei se é aqui, mas tá no meu volume máximo. deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo bem? Coloquei no máximo. Oiê! Márcia Rita, querida Josi, minhas amigas queridas. Muito bom ter vocês aqui. Tô Muito mandando aqui bom. Eu pra tô te ouvindo galera. muito bem. Eu acho que a internet tá ótima, a minha tá ótima, a tua também tá ótimo, tudo certo. Então, vamos lá. Então, Fabi, hoje o nosso bate-papo é sobre autoestima, né? Sim. E a gente vem falando, eu falo muito disso no meu perfil. Oi, Sila. Ó, eu venho falando Pi, Flávia, de todo nossas mundo, a amigas mulherada aí. queridas. E aí, eu gosto muito das suas lives também, do conteúdo, que é muito, se fala muito claro, é muito bom. E eu te trouxe para você explicar um pouco também, né? Primeiro você se apresenta, fala aí quem é a Fabi, fala um pouco de Certo, você, e aí a gente vai entrando no assunto. Tá certo. contigo. Então vamos lá. Bom, primeiro, como eu já falei, eu te agradeço o convite, fiquei muito feliz, um prazer estar com você e um prazer falar sobre autoestima, que é um assunto que eu venho trabalhando há muitos anos. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos, eu me formei em 98 pela PUC do Rio, e aí depois eu comecei a fazer várias especializações.
eu fiz uma pós-graduação em psicologia clínica pela PUC. E aí eu fui lacaniana, eu comecei a estudar Lacan. E aí de lá eu fui fazer formação psicanalítica no campo lacaniano, bem específica. E aí de lá eu quis abrir, porque eu também trabalho com recursos humanos. Desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com RH e com clínica. E aí eu resolvi fazer uma pós em RH. E aí eu fiz uma pós em treinamento e desenvolvimento. E aí eu comecei a me interessar pelo mercado do coaching, porque nessa época, muitos anos atrás, estava começando. E aí eu fiz uma formação em coaching no INAP, que foi uma formação bem cognitiva, né? Assim, trabalhando pouco emocional, muito mais o intelecto. E aquilo não me atendeu muito bem para o que eu queria. Eu continuei estudando, continuei em busca. E aí depois eu fui fazer uma formação em Gestalt terapia, a outra linha da psicologia. Eu saí da psicanálise. Eu digo que a bagagem eu nunca vou deixar de ter. Mas eu senti necessidade, quando eu me separei, eu passei por uma situação da minha vida, eu fazia análise há 10 anos com a minha coordenadora do curso, né, que era lacaniana. E aí, diante de uma situação difícil da minha vida, eu quis experimentar uma nova linha. E aí eu resolvi mergulhar de cabeça, porque eu gosto sempre de experimentar antes de proporcionar para os meus pacientes. E aí eu fui fazer a terapia, né, como paciente na Gestalt. E aí eu me apaixonei, Camila. Me apaixonei pela Gestalt, que é uma terapia sistêmica, que trabalha o emocional, o aqui e agora, a consciência, as emoções. A gente vai no passado, mas a gente volta para o presente. A gente vai no passado quando a gente encontra uma situação que está dando problema hoje, mas que começou lá atrás. Então a gente vai lá, trabalha aquela questão e volta para o presente, um pouco diferente da psicanálise. E eu comecei a ter muitos resultados na minha vida pessoal, comecei a dar saltos de evolução. Eu falei, opa, isso aqui é muito legal. E aí eu migrei de linha, fiz uma nova formação. Tem uma coisa que eu gosto de estudar. Fiz uma nova formação em Gestalt terapia. E aí tem 6 anos, mais ou menos. E aí depois eu resolvi fazer uma nova formação em coaching. E aí foi o coaching integral sistêmico, onde a gente se conheceu. E aí um coaching completamente diferente daquilo que eu tinha visto lá atrás. Um coaching onde a gente trabalha o emocional, onde a gente reprograma crenças, ressignifica, né, memórias. E cheguei até aqui. Aí você já sabe o Ai, muito percurso. bom. Muito bom, Muita Fabi. coisa, muitas Muita formações, coisa. muita bagagem. E aí, o que que eu digo? Eu digo que eu vou usar a ferramenta que eu precisar, a teoria que eu precisar com cada pessoa que estiver ali na minha frente. Então, não importa se é Lacan, se é Freud, se é Gestalt. Eu digo que a bagagem, eu tenho, conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Com certeza. E aí, ali, naquele momento, dependendo da demanda da pessoa, eu vou ver qual recurso que eu tenho internamente que eu vou usar para ajudar aquela pessoa da melhor forma. Então, às vezes, na terapia, eu uso uma ferramenta de coaching que eu agrego e faz um resultado incrível. E, Exatamente. às vezes, no coaching, eu preciso de uma bagagem da psicologia. Então, tem dado muito resultado positivo, muito É legal. porque as pessoas são diferentes, né? A história é diferente, as pessoas encaram diferente. Então, aí você, com todo esse conhecimento, você consegue direcionar com a técnica que vai fazer mais efeito, né? Então, é Exato, sensacional, exato. sensacional. E aí, Fabi, ao longo desses anos, que são muitos anos, experiência, você atende muitas mulheres, como que é a realidade, assim, da Atendo. questão da autoestima? Por quê? A gente se conheceu, né, fazendo coaching integral sistêmico, e que eu amo, amo. Eu também amo. E é muito bom também você, como psicóloga, falar, né, porque algumas pessoas ainda têm um preconceito, né, desnecessário, e é uma perda, eu falo sempre que é uma perda de tempo quem não se propõe a fazer um processo, a conhecer mais, né, porque tem profissionais sérios, profissionais bons e ruins em qualquer área, né. É. Então, isso independe. E, e aí eu resolvi fazer esse perfil, né, o Gato Antifrágil, justamente para ajudar essas mulheres em questões de autoconhecimento, autoestima, né, para melhorar, para que elas se tornem mais fortes, para que elas
não permitam que as forças externas atrapalhem as metas dela, os sonhos, os sentimentos, as emoções, enfim. Porque eu notei que isso é uma realidade muito presente, muito constante. Que hoje Muito. a gente vive num mundo digital e as pessoas se comparam muito umas às outras. É um mundo que muitas vezes não é real. Aquela pessoa está ali, linda e maravilhosa, mas está destruída por dentro. Bom, vai voltar. Ai, voltou. Deu uma travada aqui. Não Aham, mas sei se vamos. para todo mundo, mas vamos lá. Voltou. Se E travar, a gente vai aí continuando. a gente Isso. precisa tratar de dentro para fora, né? E esse que é o Sim. objetivo. E aí você tem uma bagagem muito grande. Como que é isso, assim, de pacientes que você recebe, de Então, mulheres, que eu falo que é uma visão muito distorcida que elas têm, que a gente tem da gente, né? Por é uma série de fatores. E como que é uma, isso? uma forma, uma pessoa que se vê de uma forma diferente do que ela realmente é. E aí, assim, você me perguntou do meu histórico, né, de pacientes com Uhum. relação à autoestima. 95% das pessoas, não são só as mulheres, não, Camila. Os homens também têm autoestima abalada, muitas vezes. Então, assim, 95% das pessoas chegam com a autoestima abalada no consultório. E elas muitas vezes não percebem. Percebem sintomas em outras áreas da vida, em relacionamentos, em questões profissionais. Quando a gente vai cavucando ali, pesquisando o que está acontecendo, a gente sempre se depara com uma autoestima baixa. Sempre não, mas com grande frequência. Por quê? Quando você tem uma autoestima baixa, aquilo vai afetar a vida da pessoa, entendeu? Então, E aí é entra uma coisa muito. importante que você falou, né? O reflexo é lá em outra área, então É a em pessoa outra nem se dá área. conta que o problema dela é baixa autoestima. Ela acha que o problema dela é com o marido, né, ou com a esposa, ou que o problema é com a profissão, e na verdade não é. É um Exato. problema Vou, completamente vou dar um diferente. exemplo, assim, que eu acho que exemplos são bons para clarear, né? Sim. Então, assim, por exemplo, a pessoa tá lá com uma dificuldade, relacionamento acontece muito, mas eu vou dar um exemplo da área profissional, que eu vejo muito também por causa da área do RH. Às vezes a pessoa não consegue uma ascensão profissional, a pessoa não consegue se posicionar adequadamente no ambiente de trabalho, a pessoa acha que o relacionamento com o chefe não é bom porque o chefe não gosta, mas na verdade o que está encobrindo é uma autoestima muito baixa, que a pessoa não consegue se posicionar porque não consegue se ver, não consegue ver o seu lugar, não consegue ver o seu posicionamento que está inadequado, e aí com isso não cresce. Nos relacionamentos afetivos, isso é muito comum. Né? A pessoa está lá com problema de relacionamento, fica muito insegura com a pessoa com quem ela está se relacionando, e aí isso acaba trazendo muitas coisas. Né? Então, quando a autoestima está baixa, eu costumo fazer uma associação com uma nomenclatura que a gente usa muito no coaching, que é a fragilidade das crenças de identidade. Porque o que acontece? No fundo, uma pessoa que teve uma infância onde ela não se sentiu amada, onde faltou amor ou demonstração de amor. Às vezes o pai e a mãe amam do jeito deles. E a criança pode não se sentir amada, amparada e acabar fazendo um registro na sua memória que não é tão positivo. E aí a gente entra nos lugares de rejeição. Quando a criança sente rejeição, seja real ou imaginária, eu digo o seguinte: a, a criança ela vai ter a realidade psíquica dela. Todos nós temos. Então, assim, o fato de o pai e a mãe demonstrarem amor do jeito deles, mas, por exemplo, trabalham muito, trabalham fora, às vezes estão fazendo de tudo para dar o melhor para a criança. Trabalhar para poder dar uma boa escola, trabalhar para poder levar para passear, para ter recursos para cuidar bem daquela criança. Se a criança se sente abandonada, ela pode ter um registro de rejeição. Então, o que é importante? Porque às vezes eu vejo assim, quando a gente vai chegando perto da rejeição, a pessoa diz assim, nossa, mas eu não, meu pai e minha mãe me amaram muito. É isso que eu ia te E falar. Tá lá escondido, né, Fabi? Fica escondido. bem Fica inconsciente, bem inconsciente. inconsciente. Então, o que acontece? A gente acaba vendo que
Aquela criança, ela teve um registro de rejeição, mas ela, enquanto adulta, não percebe isso. Então, essa crença de rejeição acaba se tornando um vício emocional. A pessoa acaba repetindo padrões ao longo da vida, sem ter consciência e não sabe que está repetindo um padrão de algo que foi marcado lá na infância. É como um machucado que deixa uma cicatriz. Aquela cicatriz, ela tá lá marcando. E se a pessoa não registra uma forma de sair daquilo, se ela não busca, ela vai repetir aquilo a vida inteira. E aí entra num looping, entra num looping, entra num looping. E isso acaba atrapalhando a autoestima. Na vida adulta, aquela identidade que foi fragilizada volta na vida adulta como baixa autoestima. E aí, isso é muito importante para quem está assistindo a gente, que são pais, mães ou que pretendem, né? Porque a gente, isso é uma coisa que eu tenho observado, a gente tem mania de falar assim, ah, meu pai e minha mãe fizeram isso comigo e eu não morri. Ah, minha mãe nunca fez isso ou fez aquilo e eu não morri. Você não morreu, mas você tem tanto problema na sua cabeça, tanto trauma, tanta crença que você nem sabe que existe. E isso é uma coisa que eu comecei a observar, que me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar sobre, quando eu comecei a fazer os cursos que eu fiz, justamente para poder, que eu me dei conta que as pessoas acham que elas têm uma saúde emocional, né, uma saúde mental, porque elas não têm essa noção que às vezes é um problema lá de trás, que ela desconhece que está causando um efeito muito grande e grave em outra área da vida. Uhum. Então a gente tem que ter esse cuidado como pais, como mães também. Com certeza. Eu tenho filho, né? Eu tenho um filho de 8 anos. E, assim, é constante, uma vez que a gente tem esse conhecimento, uma vez que a gente sabe o quanto a gente pode beneficiar com um carinho, um amor, e quanto a gente pode atrapalhar se a gente não cuidar da forma. As pessoas estão falando que o som tá baixo. Eu também achei um pouco baixo aqui, mas eu já aumentei. Eu também já aumentei. Vou botar um fone. Peraí. Deixa eu ver o meu fone. Pra mim tá bom. Vou botar o fone, que de repente melhora para todo mundo também. Eu achei um pouco baixo. Peraí. Botei um fone. Vamos lá. Melhorou? Aqui. Bom, para mim melhorou. Bom. Fabiana tá normal. Eu que tô baixa, gente? Um pouco, eu achei. Também. Se eu tirar o fone, melhora? Vê, faz um teste. Mas às vezes... Vai desligar. O meu melhorou ou piorou com fone? Vamos ver. Dá um feedback. Melhorou? Melhorou. Então vou tirar também. Melhorou muito, Camila. Então tá. Obrigada, Beth. Melhorou. Então aí tá pronto, bom. Prefiro ficar sem fone, sem nada prendendo aqui, sem fio. Então tá, também. Então tá bom. Ótimo, obrigada, gente. Obrigada pelo feedback. Valeu. Uma coisa que eu queria falar para nossa audiência aqui, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu adoro responder perguntas, tá? Aproveitem a oportunidade, porque Fabi tem muito conhecimento. À vontade. Eu gosto muito quando vocês perguntam, tá bom? Fabi, e aí me fala assim, com relação a homens, né, como a gente falou, porque hoje em dia também muda muito, né? A gente tem aquela visão de que homem não sofre, que homem não chora, que homem... Isso hoje em dia já está bem quebrado, né? Porque o homem, ele é um ser humano como uma mulher, e ele tem os sentimentos, tem as emoções, e tudo muito natural. Mas assim, com relação às mulheres especificamente, quais são as queixas? Assim, como que você vê a maioria das queixas que elas têm quando elas te procuram? O que você consegue identificar? Olha, muita gente me procura por questões de relacionamento. Relacionamento que não tá legal, ou aquela pessoa que não se sente amada. Eu recebo muita gente que tem, assim, acaba chegando no corpo. Eu estudei muito a relação mente-corpo, eu amo, na verdade, assim, essa parte ligada à saúde. Então, muitas vezes, a pessoa vem por uma dor física que não é física. Ela vai no médico, ela faz todos os exames, e aí não dá nada. E aí o médico fala assim, olha, é emocional. Aí a pessoa procura terapia. Isso é muito comum. As pessoas não procuram de primeira. Hoje está muito diferente isso, né?
Mas há 20 anos atrás não era assim. Hoje evoluiu muito, as pessoas têm muito menos preconceito. Mesmo assim, ainda tem gente que faz terapia e não conta pra ninguém, que tem medo do julgamento dos outros. Agora, assim, quando chega no corpo, aí a pessoa vem. Mas aí quando a gente vai no desenrolar, na investigação daquele emocional, a gente se depara com problemas de relacionamento, problema de autoestima. Às vezes a queixa não é nem um problema de relacionamento. Mas aí quando eu começo a investigar, aquela pessoa não está feliz, aquela pessoa aceita um monte de coisa que não faz bem para ela, ou seja, com medo de perder o outro, um exemplo, né? A pessoa tem medo de perder aquela pessoa com quem ela está se relacionando, e aí ela acaba se sujeitando em viver coisas que ela jamais gostaria de estar vivendo, que ela não é bom para ela. E isso é baixa autoestima. Porque quando a gente sabe o nosso valor, quando a gente sabe o quanto valorosa a gente não aceita menos. A gente só aceita menos quando a gente tem muito medo de perder o outro. E a pessoa que tem medo de perder o outro é porque não confia em si. Isso eu vejo muito. Exatamente. Mas assim, muito, 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 muito. O medo da perda acelera a perda. Humberto Menezes. O medo, né, Humberto? O medo da perda acelera a perda. Sim, exatamente. Você acaba emanando neurótico, isso. Eu entendi. Então, entendi. Você começa a ficar neurótico, né? Que você vai perder, que você não é bom o suficiente. Aí você entra de novo nesse looping que a gente está falando, e aí a pessoa acaba se afastando, porque ninguém aguenta. Repete aquele padrão a vida inteira. Pessoas que têm medo de perder vivem insatisfeitas. E aí, qual é a solução? A solução é dar um corte nisso e partir para uma mudança de padrão. Ressignificar isso. Gerar uma autoestima, eu digo que é de dentro para fora. Porque o que a gente vê muito? A pessoa acha que está construindo uma autoestima a partir dos estímulos de fora, a partir do olhar do outro. Ah, então se ele me acha bonita, então a minha autoestima fica boa. Isso é furada. Isso é instável. Isso não vai gerar uma construção sólida. É um castelinho que pode desmoronar a qualquer momento. Então, o trabalho verdadeiro é de dentro para fora. E aí, às vezes, eu encontro pessoas que chegam com a autoestima no pé. Eu faço essa metáfora. A autoestima está no pé. A gente vai começar, tijolinho por tijolinho, construindo. E, assim, eu já ajudei muitas pessoas que hoje são, assim, super seguras, super bem resolvidas, relacionamento sólido, uma mudança estrutural mesmo, uma mudança completa na vida. E é muito gratificante isso. Com certeza. Porque tudo está dentro da pessoa, né? Tudo está dentro da gente. Só está lá escondido por uma série de eventos que aconteceram na nossa vida, né? E aí, o que você faz é ressignificar tudo isso para que a pessoa descubra, né? Descasque essa cebola de dentro dela. A Beth está perguntando aqui, ó. É fácil mudar o padrão? Fácil, não é, mas é possível. Eu digo que assim, vai depender de cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem um tempo. É isso que diferencia muito, por exemplo, a terapia do coaching. Por exemplo, uma pessoa que me procura, eu vou primeiro fazer uma avaliação. Que aí eu vou dizer se a pessoa pode terapia, se a pessoa pode coaching. Quando que pode um, quando que pode o outro? As pessoas têm muita dúvida em relação a isso. O coaching é quando a pessoa não tem questões emocionais. Quando a pessoa tem alguma patologia, um quadro de ansiedade mais acentuado, um quadro depressivo, um quadro de pânico, algum transtorno emocional, aí a gente tem que tratar. Tem sintoma físico devido ao emocional? A gente vai tratar com uma psicoterapia. O coaching é quando você não tem questão nenhuma emocional. Você pode até ter uma coisa da infância que atrapalha o seu desenvolvimento, atrapalha a alta performance. Sim. Mas você tem as crenças, você tem alguns. Você tem traumas, você tem crenças, você tem alguns problemas, mas não no nível patológico que você tem. Não no nível patológico. Exatamente. Isso. Você tem que fazer um tratamento específico, porque são coisas distintas, né? Isso. Então, assim, se é fácil mudar o padrão, fácil não é, mas é muito possível. E hoje a ciência está trazendo muito conteúdo. Neurociência, psicologia, está tudo trabalhando junto. Então, assim,
Eu uso recurso de neurociência, de física quântica, gestalt terapia, psicanálise. O que eu tiver que usar para ajudar a pessoa a mudar o padrão, a gente vai com tudo. Tô fazendo até uma formação em hipnoterapia. Você já fez, também. né? Eu tenho, né? Eu sou hipnoterapeuta. Não, né? É Porque bom, não, é vamos bom. estudar para ver se tem algo que pode agregar. Então, Sim. é isso. Tudo que puder agregar. A hipnose é sensacional também, porque a gente tem um poder, a nossa mente tem um poder que a gente desconhece. Eu costumo dizer que eu ainda quero fazer no futuro um trabalho de PNL, assim, gratuito para as pessoas, porque eu acho que todo mundo tinha que ter acesso ao poder da PNL, né? É verdade. O quanto é incrível, entendeu? A hipnose também, mas tem que ser feita com muita seriedade, né? Com muito cuidado. Claro, Mas enfim. lógico. Mas aí, Fabi, aí é questão de mudança de padrão, né? E aí, como existe assim, não tem nenhum tempo, né, que a gente possa definir, porque depende de caso a caso. Isso, eu estava falando justamente isso. Na terapia, é o tempo da pessoa. Por exemplo, se a gente toca num ponto que é muito doloroso e a pessoa fica muito sensível, eu não posso pressionar, eu tenho que respeitar aquele tempo. Então, para umas pessoas podem ser mais rápido, para outras mais devagar. Vai depender do trabalho emocional. Até porque você vai, quando você começa a descascar a cebola, você vai descobrindo um monte de coisa, né? Às vezes a pessoa vai te problema. Eu preciso mudar esse padrão, mas eu acho que é por causa disso. Aí você vai investigando, não é por causa disso. É isso, mais isso, mais isso, mais isso. E aí você tem que descobrindo e tratando, descobrindo e caso a tratando. caso. Descobre e trata, descobre e trata. E assim vamos. E o resultado é excelente, sim, excelente. E aí as mulheres, depois que chegam para você lá, porque assim, é muito triste, né? Quando eu comecei a fazer, né, esse trabalho também, dessa antifragilidade, é porque é muito triste você olhar para as mulheres e ver lindas do jeito delas, né? Da maneira delas, e aí por causa de um padrão que se coloca, que você tem que ser sarada, ou que você tem que ser assim assado, né? Isso dói muito, você olhar para a mulher e você, principalmente, não é a minha área, mas também muita gente fala de relacionamentos. E aí, quando eu vejo as pessoas se sujeitando a certas coisas, porque tem uma visão distorcida de quem elas são, é muito cruel, é muito triste. Seu valor, muito triste. É muito triste, porque, né, eu sempre falo, a pessoa tem que estar com a gente para somar, ninguém tem que ter ninguém para completar, a gente não nasceu sem braço, sem perna, a gente não tem que ter ninguém para completar, a gente tem que ter alguém para somar. Então, assim, às vezes eu olho mulheres incríveis e estão sem brilho, e a maioria delas, quando entram no relacionamento, perdem o brilho. Já reparou? Porque, assim, perdem o brilho, porque perdem a identidade, e aí vem a baixa autoestima, e aí vem todo esse processo também, né? Que aí depois a mulher fica solteira, fica linda de novo, né? Muitas vezes. E aí entra o ciclo, né? Tem ciclos. E aí, vou dar um exemplo aqui. Vamos lá, vamos pegar isso que você falou. Uma pessoa que entra num relacionamento e perde o brilho. Provavelmente essa pessoa tem um vício emocional da rejeição. O que é vício emocional, gente? É algo que é um comportamento que faz mal a gente. Qualquer vício. Vício de bebida, vício de cigarro, é algo que a pessoa tem um hábito que faz mal a ela própria. Só que nesse caso não é de algo externo, é de algo interno, as próprias emoções. O que são emoções tóxicas? Todas aquelas emoções que são nocivas pra gente, que produzem uma química que fazem mal ao corpo. É raiva, ciúme, inveja, rejeição. São emoções que não são do bem, vamos chamar assim. Quais são as emoções do bem? Alegria, amor, paz, etc. Coisas boas, que trazem coisas boas pra gente. Então, o vício emocional da rejeição acaba provocando que a pessoa perca o brilho, porque o vício emocional, ele faz o seguinte, ele faz com que a pessoa provoque situações, comportamentos e inconscientemente a pessoa não tem noção de que aquilo está acontecendo e ela provoca que aquilo que é o padrão se repita na vida dela. E aí, aquela pessoa que perdeu o brilho acaba expulsando o cara da vida e acaba o relacionamento. Aí elas voltam a sentir aquela rejeição, que libera uma química que dá a sensação do alívio inconsciente da rejeição. Não é só rejeição, estou dando um exemplo na rejeição. Sim. Tem gente que ela tem busca um ciúme, problema. Ela tem busca gente um problema. que tem
Ela busca Ela o cria o problema para problema. alimentar o vício e depois se livrar dele. E aí depois, por isso que às vezes a pessoa pensa, eu só arrumo gente que é assim, assado, porque é um vício emocional. E a pessoa só vai atrair esse tipo de gente para alimentar esse vício, né? Exatamente. É E muito aí é isso que é o interessante. padrão. Eu não me lembro quem foi que perguntou sobre o padrão, mas é A exatamente Beth. isso. Que é exatamente isso. A pessoa provoca um comportamento de forma inconsciente e acaba repetindo isso. Até que a gente vai dar um corte nisso, terapeuticamente. E Sim. muda esse padrão. Ó, a Débora, nossa amiga, tá falando. A pessoa se torna refém desses vícios emocionais. Exatamente. Acaba se Sem nem tornando um saber. refém, fica preso naquilo, que é cíclico, de uma E forma nociva. Então, nesse caso que a gente está falando, aquela pessoa que tá sofrendo porque o relacionamento acabou, ela não tem consciência de que foi ela que provocou. E é esse o pulo do gato. Quando a gente tem a consciência certa de que é o nosso comportamento que expulsa a pessoa através da nossa repetição de padrão, a gente tem a chance de mudar. A gente tem a chance de fazer diferente. E você deu um exemplo, Camila. Você falou assim, a pessoa entra num relacionamento, perde o brilho, perde a identidade. É exatamente essa questão da identidade que é o problema ali da autoestima. Porque assim, vamos lá, vamos pensar agora no relacionamento saudável. Um relacionamento saudável, eu tenho o meu valor, eu sei quem sou eu, o que que eu tenho de memórias, o que que eu tenho de experiência de vida, qual é o meu modelo de mundo, tudo que eu vivi até hoje para me tornar quem eu sou. No momento que eu vou me relacionar, eu vou com a minha bagagem toda. Se a pessoa gostar, maravilha, vai dar match. Agora, se a pessoa não gostar, problema dela, porque eu não posso mudar quem sou eu para agradar o outro. E a pessoa que tem baixa autoestima, ela muda o jeito dela, ela muda o padrão dela para agradar o outro. é isso que eu ia te falar, Fabi. Na minha cabeça, acho que funciona mais ou menos assim, né? Quando você tem um vício emocional, vamos lá, você se relaciona com alguém, conhece alguém, e aí você se dedica naquela relação, e sua relação começa muito bem. Depois de 1 ano, 2 anos, começa a desandar, porque ali o seu vício está gritando. E aí você começa a entrar naquilo que a gente falou, de criar comportamentos, situações, né, para afastar para a pessoa, né, reagir de certas maneiras que vão inconscientemente alimentar o seu vício, para que depois você dê um basta, se sinta aliviada, e aí depois você faz tudo de novo. Arruma outra pessoa que tá tudo bem, e aí depois começa a não dar certo, porque você tem esse vício que não foi tratado, esse vício Exato. ainda tá ali, e aí vai esse loop, e é isso, né? É assim É que isso. funciona. É E a gente isso. não se dá conta disso. Só que você está sendo generosa em falar 1 ano, tá? Tem gente que o relacionamento nem começou direito Sim, e sim, as sim, coisas já sim, estão sim. Já esquisitas. estão esquecidos. Sim, sim. Eu digo porque, assim, às vezes, né, depois de um tempo, a pessoa fica assim, mas agora que desandou, a pessoa demora, às vezes, a ter esse estalo E aí entra a questão também da autorresponsabilidade, Sim. né? Do Do não jogar para o outro, relacionamento, de né? não estar assim, de você jogar para o outro, né? E É. é muito importante. A gente só tem noção disso quando a gente se conhece. Com certeza. Aí a importância do autoconhecimento, né? Seja o recurso que você vai usar, seja a bagagem que você precisar buscar, mas o autoconhecimento, seja um processo de coaching, se você não tem nenhuma questão patológica, emocional, seja psicoterapia, seja uma análise de perfil comportamental, que às vezes dá muito recurso em pouco tempo. Não importa o caminho, importa é a busca. Porque às vezes você vai por um caminho, aí depois você vai por outro, depois você vai por outro, pode um dia chegar lá. E quando Sim. você se conhece, você sabe quem é você, quais são os seus limites. Isso é muito importante. Camila, as pessoas não têm noção dos seus limites. Então, E aí amiga, se eu acho misturam com o outro. a autoestima ela está inteiramente ligada ao autoconhecimento, né? Porque aí, Inteiramente. se você se conhece, você sabe quem você é, você se dá o valor real que você tem, então sua autoestima tá no lugar que ela tem que estar, e aí você não aceita relacionamentos abusivos, né? Você não aceita que as Exatamente. pessoas te tratem como elas deveriam, porque quando você não tem essa real noção, quando você não tem essa clareza, as pessoas vão te tratar e você vai viver de migalhas. E você vai achar que tá tudo bem. Migalhas Exatamente. de profissionais, não é só relacionamento de marido e mulher,
né? Migalhas como Não, filho, amizade. migalhas como amigo, amigo Ah, principalmente também, né? Porque tem essa questão muito forte na amizade, de quem tem ali a pessoa que só doa e o outro que só suga. Então, assim, porque a gente não se acha capaz disso. Então, é muito triste, né? é. E aí, Fabi, com a sua experiência, tem alguma... Antes de pedir uma dica, eu vou te pedir uma dica, assim, para as pessoas Ah. começarem a avaliar o padrão, a conseguir identificar, que eu acho que, né, a gente consegue trazer para eles uma clareza para que eles comecem a se perceber, né, a se questionar, falar, pô, isso não tá dando certo, né? Avalie, assim, se for relacionamento, os últimos relacionamentos que você teve, quando não O começou que a se dar certo. repete? Isso que eu ia Que falar, mas eu vou deixar repete. você com a bola, isso aí. Tá. Mas me fala do batom vermelho. Vamos lá, vou contar essa história, gente. Essa história do batom vermelho. Coloquei até em sua homenagem, ó. Ó, Gente, vou contar essa história. Eu não usava batom vermelho. Quando eu era garota, eu achava bonito. Eu comprei vários batons vermelhos ao longo da minha vida, mas eu não conseguia usar. Eu botava o batom e eu achava que não estava bom e eu tirava. Mesmo tendo batons, eu não usava. Mas agora já resolvi, né? Estão vendo, ó. O que acontece? Durante a formação em coaching, eu vivi muitos processos de transformação e eu fui desafiada a usar o batom vermelho. E eu falava assim, não, eu não gosto, eu não fico bem com batom vermelho. E aí eu resolvi que muito tempo se passou, eu não era mais aquela menina que quando eu era menina, eu tentava usar o batom vermelho. E aí eu falei, eu vou ousar. Porque a gente, para tentar algo diferente, para construir algo diferente, a gente tem que ousar, a gente tem que fazer coisas diferentes, né? E aí eu falei, eu vou usar o batom vermelho. E aí, no primeiro dia que eu botei o batom vermelho, eu confesso que eu me senti muito estranha. Eu achava que eu estava inadequada, que aquele batom era muito chamativo, que não combinava comigo. Loura de batom vermelho, sabe umas coisas assim? Crenças. Eu ia falar justamente Isso é um isso. exemplo Que de você tem, né? crença. E aí eu vou contar para vocês, assim, de forma sucinta, né? Porque essa é uma história longa. Que um dia eu estava fazendo alguma coisa e aí, de repente, eu lembrei de uma coisa da minha infância. Uma situação que eu vivi, que eu estava com uma tia, que eu tava com batom vermelho, eu era uma garota, eu tinha 11 anos, 10 anos, eu não me lembro. E aconteceu uma situação que a minha tia falou para mim: esse batom vermelho não é para você, você não pode usar batom vermelho. Garotas não usam batom vermelho. Você tem 10 anos, 11 anos, sei lá, ela não falou a idade, mas era mais ou menos isso. Isso ficou completamente esquecido. Só que eu fiquei na cabeça que eu não podia usar batom vermelho. E aquilo, eu não lembrava da fala, eu não lembrava do episódio, porque quando é algo intolerável, a gente tem um mecanismo de defesa que é esquecer. Que na psicanálise, ó, tá vendo como a psicanálise é presente na minha vida? Na psicanálise a gente chama de recalque. Né? Assim, esse nome que as pessoas falam aí do senso comum, fulano é recalcado, vem dessa palavra, que é um mecanismo de guardar aquilo que é muito forte. Aquilo que vai incomodar o nosso inconsciente guarda. Então, esse conteúdo estava completamente recalcado. E aí, na hora que eu lembrei dessa história, que veio tudo, eu falei, eu não sou mais uma menina de 10 anos, não é mais inadequado usar batom vermelho. Agora eu sou uma mulher poderosa, eu posso sim usar batom vermelho. E aí, desfiz a crença. Eu trouxe esse exemplo, Fabi, que você sabe que eu fiquei encantada com essa história há muito tempo. E justamente para as pessoas entenderem com um exemplo real, a gente usou o batom vermelho, mas é uma crença qualquer que possa ter sido instalada lá na infância e que ela nem se deu conta, né? Que você é feia, você é gorda, você é magrela, ninguém vai querer te namorar, você nunca vai dar certo, ninguém vai te querer. E aí essas frases ficam no nosso inconsciente. Aí quando a gente cresce, 20, 30 anos depois, a gente aceita migalha, a gente aceita muito menos do que deveria, e sem saber por quê. Porque aquela voz tá aqui, ó.
você não merece, você não precisa guardada, disso, você não precisa, você de pode ter só forma isso que tá muito bom, é o inconsciente. suficiente, A lambe pessoa os beijos, né? Desse por satisfeita, e você tem muito mais do que você merece, tá muito bom. E aí, olha a história, a questão do batom vermelho, né, foi para ilustrar o efeito de uma crença. Porque exato. você ficou sem usar o batom muito tempo, sem nem saber, sem nem lembrar por quê. Você não gostava dele, você nem lembrava por quê. O que eu Até registrei e que eu sentia, porque eu não tinha memória, eu não lembrava da fala, sim, sim. mas eu sentia que eu estava inadequada. Porque ela falou, você não pode usar batom vermelho, é inadequado para uma menina. Mas mudou a cena, eu não sou mais uma menina, eu sou uma mulher adulta. E olha que interessante, Camila, você lembra do movimento que eu fiz na formação, né? No último dia, todas as mulheres da formação estavam de batom vermelho, porque eu fui. Gente, todo mundo de batom vermelho. Eu lembro de você no banheiro mostrando lá os batons. Uma Porque é coisa libertador, né, engraçada Fabi? até. Porque é Hã? libertador, né? É Libertador libertador. demais. E Depois eu que não você tinha lembrado resolve. da crença ainda. Então, Mas eu já estava vivendo a permissividade. Eu estava me permitindo. Porque aquilo não tinha mais o mesmo peso de lá atrás. Depois, bem depois que acabou a formação, quando eu tive a lembrança, meu Deus do céu. Foi assim, aí sim, foi realmente libertador. A Débora falando que foi Débora, deixou todo mundo realmente. doido de batom vermelho. Mas, assim, é muito interessante falar essa questão de crença, né? Porque, às vezes, a gente se olha no espelho e vê uma imagem que foi criada por outra pessoa e que a gente permitiu, a gente não tinha o mecanismo de defesa que a gente tem depois que a gente cresce, depois que a gente aprende. E aí isso fica, né, um fantasminha aí na nossa cabeça. E aí faz a Sim, gente tomar as atitudes que a gente toma, se conformar da maneira que a gente se sim. conforma. E é muito triste, né? É, É e por as isso crenças são formadas principalmente até os 12 anos. Essas crenças que a gente está falando da época da infância. Claro que você pode formar crença ao longo da vida também, assim como também pode reprogramar, ressignificar em qualquer momento da vida. que Mas até os 12 anos, a neuroplasticidade ainda é muito forte. Então, crenças formadas nessa época são mais fortes, mais delicadas, pesadas, fortes. Isso. ficam mais Então, esse exemplo da criança é muito bom, porque nesse caso foi um batom. Eu podia viver muito bem sem usar o batom vermelho, eu usava batom de outras cores. Mas quando a criança tá falando de algo da identidade, aí o bicho capacidade, pega. capacidade, Capacidade, merecimento, identidade. Sim, porque quando merecimento tem uma também. fragilidade na identidade, aquilo vai afetar a capacidade e o merecimento. Um Sim, exemplo. Um pai que estuda com uma filha e não tem paciência para ela quando ela tem dificuldade para aprender. Vou dar um exemplo, tá? De coisas que eu já vi. Então, assim, aquele pai impaciente, ele pode não chamar de burra, porque tem gente que chama. Tem gente que chama. Tristemente, eu já ouvi histórias assim. Mas tem. se ele não chama e ele fica irritado, impaciente, aquela criança faz uma leitura do comportamento daquele pai. Então, lá no íntimo, ela tem a dúvida se ele acha que ela é burra ou não. E ela cresce achando que ela não é tão inteligente, ela cresce achando que ela não é capaz. Esse furo na identidade vai gerar um problema na capacidade. E aí o problema da identidade, da capacidade, vai afetar o merecimento. Sim, porque ela vai Né? achar Então que o que ela conseguir tá tá tudo bom. atrelado. É, Tá tudo junto. Então a é, base é a identidade. E aí a sim, identidade está associada à autoestima. Não tem como você ter uma autoestima forte se você tem uma identidade enfraquecida. sim, E é isso que a gente acaba fazendo muito assim no consultório. Quando a pessoa chega com sintoma físico, e a gente vai entender por que, que aquele sintoma está acontecendo na vida daquela pessoa, e aí vai lá, descascando a cebola, a gente chega lá na identidade, na autoestima, primeira coisa, reerguer essa autoestima. Quando a gente cuida da autoestima, muitas coisas são tratadas por consequência. sim, Então, a sim. autoestima é base, entende? E aí, Fabi, qual a dica assim que você pode dar? É porque agora eu tenho vigiado o tempo das lives, porque senão eu me perco, eu vou me empolgando. Quando eu vejo o Instagram me Não, muito derruba. importante, é. A Então, gente fazer assim, essa gestão, né, né? do Qual horário. que a dica assim que você dá? Assim, eu queria que você conseguisse, se der tempo, para você falar bem rapidinho assim, uma questão
para a gente falar sobre o padrão, de como identificar o padrão, que a gente já até comentou rapidinho, Tá. e de como você consegue, que o padrão vai estar relacionado à baixa autoestima também, quando a pessoa, uma vez que a pessoa identifica o padrão, né, de comportamento e tal, que ela se questiona, ela pode chegar lá na origem, mas e como que ela pode começar por si mesma nesse caminho, antes de chegar numa terapia, algo que ela possa fazer por sua conta própria, assim, de melhorar, né, de aprender a lidar com isso de uma maneira mais leve, mais clara. Eu acho assim, Camila, a gente tem que estar sempre atento ao que o nosso inconsciente, o nosso emocional está falando. Isso, qualquer pessoa, homem, mulher, adulto, jovem, velho, em qualquer etapa da vida. Eu aprendi muito nova a ler as mensagens do meu inconsciente, as mensagens que o meu emocional está trazendo. Se todo mundo tivesse um pouquinho dessa possibilidade, e que aí você não precisa ser especialista para conseguir perceber o teu corpo, o que o teu corpo está dizendo. Às vezes, por exemplo, uma dor de garganta. Essa dor de garganta ela não é física às vezes. Ok, pode ser? Pode. Mas pode ser uma dificuldade de falar algo, uma dificuldade de comunicar algo. Então, se a gente começa a perceber, opa, peraí, a minha garganta está arranhando. O que isso quer dizer? Fazer perguntas para si mesmo. Ou, poxa, eu tô entrando num relacionamento, tem alguma coisa estranha, não sei dizer o que é. Para e vai observar. Observa, fica atento ao que o teu comportamento está dizendo. Se você sente uma insegurança com uma determinada pessoa, será que aquela pessoa é realmente para você? Será que você tem que entrar naquela relação? Não, porque assim, as pessoas ficam de olhos fechados para o que o corpo e o emocional estão dizendo, mergulham de cabeça e depois quebram a cabeça mesmo. Mergulha e vai com tudo e depois, sabe, estava raso demais, não deu para mergulhar. Então, assim, muito importante essa percepção de si. E aí você não precisa estar na terapia para isso. Você pode perceber a si mesmo. Você pode observar o que o teu corpo diz. Você pode observar o que o teu comportamento diz. Uma dica que eu dou, assim, meditar. Quando a gente medita, a gente silencia as vozes, os pensamentos e a gente permite ouvir o que o nosso emocional está falando, o que o nosso corpo está falando. Tenho ideias incríveis durante uma meditação. E o que é meditar, né, gente? Meditar não é ficar sem pensar em nada. As pessoas têm uma fantasia muito errada. A nossa mente não para. Meditar é conseguir perceber que o pensamento desviou e trazer de volta. Gentilmente traz o seu pensamento novamente para a respiração. Se ele devagar, você volta de novo, quantas vezes forem necessárias. E, então, Fabi, a questão da... Você falou das meditação, acho que você também acredita nisso, da questão da energia também, né? Às vezes a gente tá ali com uma pessoa, a gente chega em casa destruída, cansada, assim, fadigada, ou irritada, ou mal-humorada, e a gente não sabe de onde vem, não sabe por quê, porque a gente não se dá o tempo que a gente precisa dar atenção para essa percepção, que ela é muito sutil, né? Sim. É uma coisa muito sutil. É um treino, a gente tem que treinar. Tem que treinar. Cada pessoa tem um campo energético, né? O campo, ele é mais ou menos o diâmetro dos braços abertos. Então, o meu espaço, ele não é só o espaço do meu corpo. Eu tenho uma energia que circunda o meu corpo. Então, esse espaço, eu posso não estar tão próximo de uma pessoa, mas eu posso me afetar com a energia do campo dela. Então, uma dica que eu vou dar para vocês. Você sentiu uma energia pesada, ficou com muito sono, deu uma dor de cabeça de repente. A gente tem um chakra, que é onde a gente tem a entrada das energias, que é logo embaixo do umbigo. Fecha a mão assim, ó. Fecha e se protege. Gostei. Gente, isso ajuda muito. A pessoa tá falando mal, começou a falar mal de alguém. Se você não pode barrar aquela pessoa, porque eu depois de uma determinada etapa da minha vida, a pessoa começou a falar mal, não no consultório, que ali eu tô com o objetivo de ouvir para ajudar a pessoa. Mas uma pessoa da minha vida pessoal começou a me falar uma fofoca, eu falo, ai, desculpe, não quero saber. Já passei por grossa, já passei por mal educada, mas eu com todo jeito falo assim, ai, olha, desculpe, não tem nada a ver com a vida da pessoa. Não quero. Por quê? Maledicência é uma das coisas mais negativas que pode existir. E eu não quero me conectar com a energia negativa do outro. Então, se eu não vou dar limite para o outro, ou eu saio de perto, ou eu me protejo. Fecho e mão aqui. É o chakra base, né, Fabi? Oi?
É o chakra base, não é? Chakra base, isso. Então, assim, energia é muito importante, muito importante. Tem dias que eu acabo o consultório esgotada, porque são energias muito pesadas. Então, eu preciso neutralizar a minha energia, me reconectar comigo. Aí eu uso meditação, respiração. Às vezes eu não faço nada, só paro e fico em contato comigo, né? Mas hoje em dia que eu já tenho formação em mindfulness, é a melhor técnica, na minha opinião. Gente, mindfulness é maravilhoso. O significado de mindfulness é atenção plena. Então, atenção plena. O que quer dizer isso? Prestar atenção no que o meu corpo está dizendo. É ficar comigo. As pessoas se conectam muito com o fora, né, Camila? Eu acho que essa história da pandemia... A gente fica muito no automático também, né? Muito no processo A gente perde a automatizado. conexão com o outro e com a gente. A gente fica muito no modo Sim, automático. mas as pessoas ficaram muito voltadas para o fora, 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 a autoestima fora, o olhar do outro fora, a conexão com o outro fora. Esquecem de se conectar consigo mesmas. Então, assim, essa pandemia me fez pensar muito que talvez um dos propósitos disso tudo está acontecendo é que as pessoas tiveram que olhar para dentro, tiveram que ficar dentro das suas casas. E ficar dentro de casa não é só a casa física, tem que olhar para dentro da sua casa, que o corpo é a casa da alma. Então, poder olhar para dentro proativamente, nossa, é muita evolução. Não precisar que algo aconteça para você poder olhar para dentro é muita bênção. Assim. Sim. Então, assim, só queria te responder uma coisa que você me perguntou sobre o padrão. Gente, muito importante. Observa o que repete na sua vida. Na psicanálise, toda vez que tem uma repetição, eu paro para ouvir melhor. Opa, tem algo que se repete. Na Gestalt também. Tem algo que está se repetindo. Opa, levanta a antena. Vamos observar o que está repetindo. Então, por exemplo, repetição de padrão, já diz o nome, repetição. Tem algo que acontece repetitivamente na sua vida e que você pode não ter consciência de que aquilo está acontecendo de novo. Então, um convite a observar. A gente tem memória. A gente tem que observar a mesma coisa assim, por que seus relacionamentos são sempre iguais? Por que terminam sempre assim? Por que você atrai sempre essas pessoas? Mesmo tipo de pessoa, passa pelos mesmos sofrimentos. Por que você passa pelos mesmos sofrimentos? Por que você atrai essas mesmas pessoas? Esses mesmos eventos sempre acontecem. Não é porque você não tem sorte. Tem gente que fala assim, eu não dou sorte, eu tenho o dedo podre, eu não tenho oportunidade. Não, a gente pode tudo que a gente quiser. A mente comanda o corpo. Gente, a mente comanda o corpo. Então, assim, a gente pode tudo que a gente desejar na vida. Tudo! Não tem limitação. A limitação é a gente que dá. Então, assim, se eu quero ter um relacionamento bem-sucedido, eu vou fazer as ações. Eu vou trabalhar o meu emocional e a minha mente para poder alcançar aquilo. Então, uma pessoa que está frustrada, está repetindo, eu costumo dizer que a nossa memória, ela às vezes nos sabota. A gente esquece as coisas. Então, tem um caderninho, anota. Sentiu um incômodo, vai lá e anota. Sentiu um incômodo, vai lá e anota. De vez em quando, lê o caderninho, observa. Opa, peraí, tem algo que está se repetindo? Preciso prestar atenção. Exatamente. E aí, quando que é a hora de procurar ajuda? Quando sozinha você não está conseguindo neutralizar a tua energia, a tua saúde emocional, quando o nível de sofrimento fica maior, quando você acaba ficando angustiada, ansioso. Às vezes não é um nível patológico, às vezes é algo brando, mas gera incômodo. E aí, se gera incômodo, peraí, talvez sozinha não esteja conseguindo. Porque o que você falou, né? Olhar para sua história e analisar, né? E não é só viver na correria, no tropeço, no modo automático, né? Você começar a fazer o que você falou, os questionamentos, né? Se questionar, analisar, olhar para si sem julgamento, sem você ficar, eu falo muito disso, de olhar sem julgamento, porque às vezes é um padrão que você nem sabe que existe, é uma crença que você nem sabe que tem. Então, olhar neutro, né? Ter um olhar neutro das coisas que você está fazendo, dos resultados que você está tendo, dos padrões que estão se repetindo, que é muito importante, né? Sim, sim. E um exercício que eu queria deixar aqui de dica, precioso, precioso, ferramenta top de coaching que eu uso, Camila, eu uso para todos os meus pacientes que precisam trabalhar autoestima. Repetição de eu sou. Eu sou.
Eu faço todos os dias, eu vou fazer todos os dias da minha vida. E Fabi, Porque, assim, é muito eficaz. as pessoas acham que é besteira, mas não é, né? Porque o cérebro, ele as aprende ou pessoas por um acham que é impacto bobeira. emocional ou por Mas, repetição. E aí, quando você tá ali, tá ali. Quando as pessoas fazem a sério, transformador. Eu tenho vários resultados maravilhosos casos de também. pessoas que transformaram a vida. Claro que não é só isso, mas isso é algo que a pessoa faz em casa, por conta dela. Então, vou dar um exemplo. Eu faço o exercício, faltam 5 minutos. Faço o exercício. Eu sei, eu tô de olho no horário. Pra galera. Eu faço todos os dias. Então, assim, tem dias que não dá tempo de fazer do jeito que eu gostaria de fazer. Eu gravei um áudio com a minha própria voz. E às vezes não dá tempo de eu fazer como eu gosto de fazer no espelho, olhando e emocionando. Então eu boto o áudio, tô arrumando casa, tô fazendo alguma comida e tô ouvindo meu som. Tem uma música que eu vou fazer a minha próxima live, que é daqui a 15 dias, nesse mesmo horário, com uma cantora que gravou uma música chamada Eu Sou, que é a Mari Carrilho. Daqui a 15 dias, espero vocês, que vai ser uma live. Eu vou falar justamente desse exercício. Vou fazer a live inteira falando disso. Ela vai cantar, vai ser bem legal. Porque às vezes eu não tô na correria, eu boto a música. O que é importante? O importante é que tem que vibrar a emoção. Só que a música, para mim, funciona muito, porque eu gosto de música, eu me emociono com as músicas. Então, às vezes, não deu para eu fazer, ou eu fiz rapidinho, eu boto a música e aí eu canto aquilo me emociona tanto que funciona. Por exemplo, antes da live, a minha preparação antes da live foi fazer um Eu Sou enquanto eu me maquiava. Por quê? Tudo aquilo que eu tenho, que eu preciso melhorar em mim, que eu preciso reforçar em mim, eu vou usar no meu Eu Sou. Então, gente, é uma ferramenta muito poderosa, com base de neurociência, com base de física quântica. Tudo aquilo que a gente quer atrair para a nossa vida, a gente pode usar as afirmações positivas. E o Eu Sou é a afirmação positiva da identidade. Afirmação positiva para a autoestima. Então, olha, dica de ouro essa. Se você precisa melhorar a sua autoestima, faça pelo menos 30 motivos de eu sou. Você tem que falar a frase inteira, né, Camila? Eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou focada, eu sou determinada e por aí vai. Gente, no começo é estranho. Depois você vai se acostumando. Depois você vai gostando. Depois você vai acreditando. Depois você percebe que você é. Você só tinha esquecido que você era. Exatamente. E assim, se tiver dificuldade de colocar, imagine qualidade de alguém que você admira e coloque na sua listinha. Ah, a Fabi é muito autoconfiante. Eu não sou. Não sou. Coloca lá, eu sou autoconfiante, porque a gente só observa no outro que tem dentro da gente. Exatamente. Então, coloca lá que se você observou coisas boas de alguém, é porque se você teve esse olhar, é porque tem dentro de você. E siga aí a dica, porque eu sou é muito, muito bom. É sensacional. Fabi, muito obrigada por você. Eu que agradeço. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Um bate-papo ótimo. Adorei muito também. Bom. Até a próxima. Espero que a galera tenha aproveitado bastante. Adorei as dicas. Já vamos fazer uma foto para todo mundo postar marcando a gente? Vamos. Vamos fazer uma pose aqui, Camila? Faz aí. Vai. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Vai. E... Então, gente, marca a gente. A gente vai ficar muito feliz com os feedbacks de vocês nos stories, tá bom? E conta pra gente quando vocês fizerem o Eu Sou. Que a gente, eu adoro. Vou adorar saber. Eu pode também, me mandar direct. Quem tiver dúvida, pode me mandar direct que eu amo, tá bom? Fabi, muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Beijo. Tchau. Obrigada a você. Tchau.